Bem-vindos, gente, bem-vindas, bem-vindos todos. Muito feliz no dia de hoje, que vou falar de uma maquiagem que eu gosto muito, que é essa maquiagem Soleil, né? Essa maquiagem bem artística, bem criativa, né? E também aí dar umas dicas aí de produtos, né? Produtos que eu gosto de usar para a realização dessa maquiagem, certo? O que que é a maquiagem de Soleil? Vamos falar um pouquinho dessa maquiagem, né? A maquiagem de Soleil é uma maquiagem que o Circo de Soleil, aquele circo bem famoso canadense, meio que fez uma maquiagem muito original e que quando a gente vê determinadas maquiagens que tem traços, as linhas e não tem muito negro, é mais linhas de cores, né? Então, é uma maquiagem mais característica do Circo de Soleil. Obviamente, essa daqui eu me inspirei bastante, né? Gente, o Cloud Makeup é esse produto que ele é à base de óleo, né? Então, ele tem como se ele fosse mais pastoso do que, por exemplo, uma tinta líquida, né? A tinta... Ui, Jesus, tá aberto, eu vou derramar tudo. Ao vivo é assim mesmo. E a tinta líquida, ela é bem líquida, como o nome já disse, e esse é mais pastoso. Então, essa é a base de água e essa é a base de óleo, né? O que acontece? Eu gosto de utilizar uma espátula, né, para retirar o produto do potinho. Isso é até mais higiênico, principalmente quando você vai fazer maquiagem em outras pessoas. E eu gosto de espalhar bem esse produto na minha plaqueta, né? Por quê? Quando eu espalho bem esse produto, isso vai me facilitar na aplicação do produto no meu rosto. Normalmente, o Cloud Makeup ele é um produto muito denso, então é importante a gente ter esse pequeno trabalhinho de esquentar um pouquinho o produto, sabe? Aqui na plaquetinha, assim, com a espátula, porque isso vai me facilitar na aplicação desse produto, né? Pra gente não ficar ali meia hora sofrendo, né, com esse tipo de produto. Eu utilizo, então, para aplicar esse produto, eu utilizo esse tipo de pincel, que é um pincel chamado Duo Fiber, porque essa fibra do Duo Fiber, ela ajuda a dar um super acabamento na maquiagem, deixando ela bem uniforme, né? Então, o que que eu faço? Eu pego da plaquetinha e vou dando batidinhos primeiro. Então, primeiro eu vou dando batidinhos no rosto todo. Aí você fala, nossa, Ju, tá meio cagado esse negócio aí. Fica meio cagadinho assim mesmo. Mas depois a gente vai dar o polimento e vai ficar bem bonito, gente. Acredita em mim. Certo? Então, eu vou aqui dando essas batidinhas, né? Com o Duo Fiber. Então, primeiro, na verdade, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aplicando o produto, né? Só aplicando, só depositando esse produto na minha face, né? E depois, o que eu venho fazendo? Eu vou polindo. Como que eu gosto de polir? Eu seguro o pincel um pouquinho mais na ponta, para minha mão ficar mais leve, né? Porque se eu seguro muito aqui, assim, como se eu fosse escrever, a minha mão fica muito mais pesada, porque eu tenho mais firmeza nessa mão. Então, eu gosto de jogar e pegar ela mais aqui no final, para minha mão ficar mais levinha e eu conseguir dar o acabamento, né, dessa base, certo? E aí eu vou dando o polimento e o acabamento que essa base precisa. Se for necessário, se eu quiser que essa base fique mais branquinha, né, se eu quiser que ela tenha uma intensidade maior de brancura, eu faço uma outra camada. E eu vou fazer só mais um pouquinho de branco, tá? A maquiagem Soleil é uma maquiagem que o traço é esfumado, né? Então, tem uma definição, tudo bom, Aline? Tem uma definição, mas o traço é mais esfumado. Então, existe um traçado, mas ele tem sempre essa questão do esfumado nesse traçado. Para selar o clown, Ju, o que você faz para selar o clown? Gente, eu gosto de utilizar talco, tá? Talco desses, de preferência sem cheiro, né, para não incomodar e tal. Então eu venho, ó, grande dica, gente, preste muita atenção nisso, hein? Isso aqui é dica de ouro. Eu venho, ó, e vou jogando talco. E depois eu venho, ó, vou polindo o talco
dessa forma. Para tampar a sobrancelha, eu utilizo essa cola. É uma cola que ela é roxa, né? Ela, infelizmente, eu nunca encontrei aqui no Brasil para vender. Essa daqui, normalmente, eu peço de fora. E essa cola eu uso para tampar a minha sobrancelha. Então, eu venho, aplico bem, né? Daí eu espero ela secar um pouquinho. Aí eu venho selando, tá? Essa cola que eu passei. Eu venho selando ela. Aí depois que eu selo, eu pego um pouquinho de Cloud Makeup na esponja e vou passando. Agora sim, vem com o pincelzinho. Então, agora com o pancake, eu venho e vou meio que criando um côncavo. E esse côncavo é um côncavo bem lúdico, é um côncavo mais colorido, né? Então, eu venho e vou criando, né? Deixa eu pegar meu espelho aqui, colocar ele aqui para me ajudar. Eu fui depositando o produto e fui espalhando ele um pouquinho, tá vendo? A mão é bem leve, tá, gente? Então, eu vou depositando e vou espalhando, assim, com a mãozinha bem leve, né? Aí, chegou aqui no final, eu vou criar um arredondado, sabe? Para ficar mais expressivo, mais bonito, né? Esse tipo de côncavo, né? Então, aqui eu venho no finalzinho, ó, e crio um leve arredondado, certo? Aí, agora, eu vou vir com o pancake amarelo e tô vindo com um pouquinho do pancake amarelo e vou depositar. É como se eu estivesse carimbando, tá? Ó, eu venho dou umas carimbadinhas assim, né? Que me ajuda a pressionar essa cor, né? Então, ó, eu venho carimbando e aí eu aproveito e já vou carimbando perto do azul, né? Bem próximo aqui do azul. E vou dando essas carimbadinhas assim. Aí depois, com o mesmo pincelzinho, eu venho varrendo. Seco, Mel, eu tô usando pancake seco, porque o que que acontece? O único momento que eu vou utilizar o pancake molhado vai ser para fazer a sobrancelha. O resto, eu tô fazendo tudo com pancake seco, porque estou utilizando o pancake hoje como se fosse uma sombra, né? Só que a pigmentação dele é muito melhor do que a pigmentação de uma sombra. Então, eu acho que para esse tipo de maquiagem soleil, que é essa maquiagem mais artística, mais colorida, eu acho que esse tipo de material é melhor, sabe? Para trabalhar. E aí eu vim e depositei. Agora, com um pincelzinho de esfumar, esse pequenininho assim, eu venho no pancake rosa, né? E aí, gente, com esse pincelzinho, eu já vou aplicar e esfumar. Então, eu venho, deposito esse meu pancake rosa, deposito e depois já venho esfumando. Aproveitando que eu estou com este pincelzinho de esfumar e o pancake rosa, eu já vou delimitar aqui o meu nariz, né? Aí, gente, eu peguei um pouquinho do roxo, do pancake roxo, e passei aqui só para fazer uma transição entre o azul e o rosa. E volto com o pincelzinho rosa para dar uma esfumadinha, certo? Eu vou vir com o pancake verde, né? Com um pincelzinho pequeno e vou dar um detalhe aqui embaixo do olho, ó, rente aos meus cílios inferiores. Eu venho com o pincel de esfumar e vou dando uma esfumadinha nesse verde, tá? Certo? Daí, gente, eu voltei com o meu pincelzinho azul e vou dar, só escurecer um pouco mais perto da linha dos cílios.
Isso vai me ajudar a fazer uma transição de cor entre o azul e o verde e vai me ajudar a deixar mais expressivo. Então, o olho, basicamente, é isso. Depois, cílios e um acabamento de, né, um acabamentinho. Só aproveitando que eu ainda estou utilizando o azul, eu vou vir e vou esfumar o cantinho da minha boca. Só para aproveitar que eu tô com esse pancake. Aí, eu venho com um lápisinho tipo vinho e vou fazer tipo um delineado nos meus lábios, porque o que que acontece? Quando a gente faz o delineado de preto, fica muito mais expressivo. Só que, como o Cirque du Soleil, a grande maioria das maquiagens deles, eles optam sempre por utilizarem cores e não tanto as linhas negras, as linhas pesadas, que a gente está acostumado em outros tipos de maquiagem. Então, eu estou dando prioridade, né, para utilizar outros tons para delimitar ou delinear, né? A gente vai usar um pouquinho do pancake molhado, tá? Para quem tava falando, vai usar o pancake molhado e tal. Mas o que que eu faço? Eu não aplico diretamente no meu produto, tá? Eu aplico no meu pincel com um borrifador de água, certo? Então eu venho, ó. Adoro, acho tão chique. E daí, com o pincel umedecido, eu venho e agarro um pouquinho do meu produto e agora sim eu venho e vou delinear esta sobrancelha. Obrigada, tia Rosa. Um pincelzinho tipo de blush, né, desses bem fofinhos, o que que eu faço? Sempre tudo com um pouquinho seco, tá? Eu venho, ó, e vou agarrar o pancake, né? Caso o pancake esteja muito duro, vocês podem raspar, fazer uma raspinha e agarrar, certo? Daí eu vou dando batidinhas, eu vou aplicando esse pancake e dando batidinhas. E com essas batidinhas, ele já vai esfumando, sabe? Ele já vai criando esse esfumado que eu gosto. Então, venho, pego o produto e já vou encostando e ele já vai dando esse leve esfumadinho que eu gosto. Eu jogo um pouquinho aqui também na minha mandíbula, um pouquinho do laranja, e aí eu vou dando só uns toquezinhos para escurecer, sem perder o amarelo, né? E sem sobrepor muito laranja. Então é dizer assim, vamos colocar o amarelo e o laranja para conversar, mas ter um equilíbrio, né? Um diálogo bacana aí com equilíbrio, é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer. Então eu venho e vou aplicando esse laranja e depois eu vou dando o polimento, né? Sempre eu gosto de polir. Qual é o grande truque? Eu também utilizo a esponjinha molhada. Eu vou pegar essa esponjinha que é um batedor, certo? Esse batedor vocês encontram em loja de papelaria ou em loja de armarinho, né? Ou também loja de armarinho ou loja de casa de artes que vende coisas para artistas plásticos, para pintar quadro. Vocês encontram este batedor. O que que eu faço? Esse meu é da Ceramic, tá? O que que eu faço? Eu umedeço um pouquinho ele. Daí eu venho no pancake rosa. Daí eu torço ele assim no pancake rosa. Tararam. Agarro bem o produto. Daí eu meço mais ou menos aonde eu quero essa bolinha, né? Medi, pressiono e dou uma torcidinha, sabe? Para ficar a bolinha. E tadã! Tá aí nossa bolinha. Que bonita! E
Para dar os detalhes branco, né? O que eu faço? Eu pego aqui a própria esponjinha do pancake branco e dou uma leve batidinha. É legal, né? Porque você vai vendo como que é a criação dos degradês, dos detalhes, né, tia? E você vai vendo como que vai ser nessa construção da maquiagem. E aí eu esfumo um pouquinho com o próprio dedo mesmo, sabe? Pressiono um pouquinho o branco e esfumo. E aí já cria esse iluminado, né? E para dar o detalhinho branco, eu venho com um pincel bem fininho, na tintinha branca. Essa tintinha é a tintinha líquida da Color Make. Eu prefiro usar para detalhe as tintas líquidas, porque eu tenho mais precisão na hora de fazer os detalhes. Então eu venho, ó, como esse tá virado para cá, eu posso fazer esse virado para cá. Então eu vou fazer isso. E aí eu dou esse detalhinho, tá vendo? E já dá um charme, né? Outra coisa que eu gosto de fazer são essas estrelinhas, né? Então eu venho para cima, para baixo, pro lado, pro outro. Para cima, para baixo, para um lado, pro outro. E fica as estrelinhas. Aproveitando que ainda tô com esse pincel, eu venho aqui, ó, e já faço um detalhinho aqui também na minha sobrancelha. Essa minha sobrancelha, ela ficou meio torta, sabe? Tá me incomodando, peraí. E agora pra limpar. Eu vou pegar um cotonete, vou umedecer ele. E aí eu venho e só arrumo aqui a voltinha que tá me incomodando. Opa, arrumei. Aí tirou um pouquinho o detalhe aqui. Daí eu pego o cotonete, volto lá na minha plaquetinha que ainda tem um pouquinho de Cloud Makeup, né? E daí eu vou aplicando. Com a esponjinha, pego um pouquinho do talco e volto a selar aqui, aonde eu me equivoquei. E tadã! Pronto! Já está pronto este detalhinho. Tá vendo? Já ficou mais arredondado, né? Aí, qual é um truque, assim, que eu gosto muito? Tá vendo que aqui eu coloquei umas bolinhas, né? Vocês podem colar pedrinhas, vocês podem se divertir, né? Eu hoje estava meio preguicinha, não quis colar pedrinha. Então, eu venho com uma tintinha amarela, o cabinho do meu pincel, aí eu molho na minha tinta, daí eu tiro o excesso na minha mão, e aí eu venho e carimbo, sabe? Como se fosse umas bolinhas, né? Pego aqui da minha própria mão e volto a carimbar. E aí já fica essas bolinhas, que aí já dá um detalhe, dá uma textura nessa maquiagem, né? Que eu acho bem importante. Para finalizar, vou colocar os cílios. Daí esses cílios que eu tô usando é tipo um artístico, sabe? Deixa eu mostrar aqui no Face também. É tipo um artístico, assim, que eu acho ele muito lindo porque ele tem uns pedaços maiores e uns pedaços menores. Daí, eu vou dar só um detalhinho de preto com um pincelzinho chanfrado. Eu vou dar um detalhinho de preto aqui. Gente, essa peruca
É aquelas perucas tipo de R$ 10, sabe? Tipo, sei lá, acho que eu paguei R$ 9,90. Nessas lojas de China, nessas lojas atacadista. Mas depois que você arruma ela assim, ó, tipo, ela até parece de gente grande, né? Aí, e tcharam! Ai, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Conta pra mim. Então, gostaram? Agora vamos tirar? Isso aqui é uma bruma. Gente, eu tô amando esse produto. Eu conheci com a minha professora de maquiagem social, que ela falou das brumas. Eu não conhecia o que era bruma. E aí ela super me indicou e falou assim, não, bruma é tudo nessa vida. E realmente, bruma é tudo nessa vida, principalmente para essas maquiagens mais pesadas, né? Que tem muitas camadas ou que o produto é mais pesado. E daí, ela serve para aliviar um pouco o rosto, né? Para não deixar ele tão seco. Então, ela dá uma suavizada, um frescor maravilhoso. E além de dar esse frescor, ela ajuda a fixar essa maquiagem, sabe? Um beijo pra vocês. Fica bem, boa noite. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois a gente se fala. Beijos, beijos.